Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Cá estamos de volta no Dominocast. Eu sou o Rafael, tô aqui com o Saulo. Fala aí, Saulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros Dominers. Eu vou chamar eles de Dominers, porque eu achei a coisa mais incrível do mundo. Gente, é uma Muito honra carismático, estar de aqui. fato. Que coisa incrível. Vocês não têm noção Que coisa do incrível. trabalho que deu pra fazer isso. E do tempo que levou, né? Que Na verdade, tem noção. Eles têm noção, Disso porque tem foram noção. muitas semanas. Não que a gente tenha tentado todos os Exatamente. dias desde o último episódio, mas... não foi fácil, É. não. Mas bom... Mas pelo lado estamos... bom, a gente pegou um assunto legal nessa aula. Inclusive fizemos um roteiro aqui, Sim, estamos. uma guia. Hoje estamos preparados. Inclusive, só É isso aí. uma ressalva que eu preciso fazer. Estamos cada um na sua casa, seguros, Isso, fica em respeitando a casa. quarentena, respeitando Isso mesmo. todas as normas de segurança, de saúde, porque saúde em primeiro lugar, certo? O podcast é para ser uma conversa saudável entre dois amigos retardados. Então, não é para pôr a vida de ninguém em perigo. Então, você está na sua casa? Peraí, Rafael? Saulo. Chega um pouquinho pra lá, você tá me apertando aqui na mesa, cara. Ô, para, vai tomar no cu, cara. Eu acabei de falar uma coisa bonitinha e você vem, pô. Você está em casa? É pra estragar, ó. Estou em casa, você tá em casa? Eu estou em casa. Então tá bom. Ótimo. Então vamos começar. Qual é o tema de hoje, Pessoas. O tema de hoje é viagem no tempo. Viagem no tempo, a gente vê isso muito em filme, em série, em jogo, mas então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as aparições na cultura pop e sobre a viabilidade na vida real. É um termo um tanto quanto fantasioso, mas vamos falar a verdade. Quem nunca pensou em viajar no tempo? Seja por arrependimento, nostalgia ou curiosidade, a nossa mente frequentemente cria situações em que ocorre uma alteração chave do passado a fim de conseguirmos algo melhor no presente. Ou talvez uma fantasia de um futuro, seja próximo ou distante, utópico ou distópico. E é pensando nisso que, hoje, Saulo e eu vamos falar um pouco sobre viagens no tempo e alguma de suas manifestações na cultura pop. E é isso aí. O que você Qual achou, correto? Saulo? Qual correto? Saulo O e quê? eu ou eu e Saulo? Depende, né, cara? Agora, Ou é eu com não sei. Saulo? Ou Saulo com eu? com Saulo. Ou é X Saulo Agora sem eu não Rafael? sei, cara. Tamo junto aí que nem arroz e feijão, carne e unha, e é isso aí que importa. Mas eu não como arroz Entendi. junto com feijão, né? Você põe por cima. Por que não, cara? Ó, isso aqui é importante. Se vocês acham que conhecem o Rafael, ele é o cara que põe um feijão em cima do arroz. Isso Não é dá mentira, pra eu ponho um do confiar. lado do outro. Isso é... Eu ponho um do lado do outro. É. O Davi tentou me expor por causa disso no Twitter. O Davi chegou assim e falou assim: hoje eu vim fazer um expose do Rafael. Ele coloca. Não sei se ele falou que eu colocava o arroz em cima ou embaixo. Eu falei que não, que eu coloco do lado. Mas até lá o estrago tava feito, fui cancelado. Você coloca o feijão em cima do arroz. Depende do tamanho do prato, cara. Nossa, pior argumento possível. Pior argumento possível. Esse é o argumento do cara que construiu o primeiro arranha-céu do mundo. Pô, não tem espaço pra colocar o banheiro em cima do lado do quarto, vai, em cima. Aparentemente o Bolsonaro foi o primeiro arquiteto de arranha-céus. Mas tudo bem. Eu tô imitando tanto ele aqui em casa que minha mente tá fritando já. Se pede pra imitar o Faustão, eu falo, ô louco, meu! Mas então, Saulo, primeiro eu acho que a gente podia... Eu fiz aqui uma separação de 3 tipos de viagem no tempo que a gente encontra. O primeiro São tipo é somente chamado 3? de linha do tempo fixa. Não, eu dei uma simplificada. Alguns são misturas desses Você e acha tal. que os A gente vai nossos explicar ouvintes não passo a são passo. capazes o suficiente de entender vários tipos de viagem no tempo? Você menospreza os Dominers? Eu acho que os nossos ouvintes não são à toa o suficiente para ficar pensando em tipos de viagem no tempo para compilar e fazer um roteiro para fazer o podcast, tá? Você tá me chamando de à toa? Não, mas você fez Você sabe que você não- Inclusive, gente, o Saulo fez a arte inteira do Instagram, do YouTube aqui. O cara merece um joinha Ah, é? aí. Quem estiver ouvindo, Não, deixa o joinha. O Saulo merece, tá trabalhando duro. Muito obrigado. Foi isso que ela obrigado. disse. E é isso Mas- aí. Mas você podia Bom, também... gente, Ô filho da puta, para de me diga, cortar, Saulo, caralho. termine. Que filho Desculpa, de uma cara. puta. É o delay. É o delay da ligação. Hashtag fica em casa. Você não pode me interromper nem me ofender. Eu sou o favorito de todos os Domers. Pode fazer uma enquete, Entendi. eu sou o favorito. Entendi. Bom, vamos lá. Você parou em 3 lá, tipos então. de viagem no tempo, agora vamos sério Isso focar mesmo. na nossa tela. Eu separei 3 tipos aqui. O primeiro tipo, eu dei o nome de linha do tempo fixa. O que isso quer dizer? Imagine o seguinte, você manda alguém pro passado para matar o bebê Hitler, certo? Você manda essa pessoa pro passado, ela mata o bebê Hitler e teoricamente evita que tudo aquilo venha acontecer, não é verdade?
Mas o que acontece é o seguinte: ele toma o lugar do bebê que ele matou e ele mesmo vira o Hitler, ou então o bebê é trocado e aí outra pessoa vira o Hitler. Na linha do tempo fixa, a alteração já foi feita. Você volta no tempo, mas as coisas já foram feitas. Isso é um loop fechado. Deu pra entender? Saulo, você tem alguma explicação? Eu acho que não ficou tão claro qual é a situação Bom, é aqui. simples. Você voltar no Harry tempo Potter. já estava escrito no destino. Então, não Isso precisa mesmo. gritar. O que você gritou Harry Potter? Parece o É porque Holmes Harry Potter e o gritando Prisioneiro de Azkaban, Eureka. o vira-tempo da O Hermione, Holmes sabe? não gritava Eureka, né? Eureka. O vira-tempo da Hermione, por exemplo. Lembra que Deixa quando eu eles explicar. estão Ô, no Marcos, presente, arromba. ele toma uma pedrada, aí depois eles voltam no passado e eles mesmos se dão a pedrada que eles tomaram lá? É mais ou menos isso. Isso, mas no filme, Diga, Saulo. no filme não é explicado tão bem, porque a Hermione fala que ela precisa da pedrada para completar o tempo. E no caso não é isso que a gente tá tentando falar. As ações não precisam ser forçadas. É que o fato de você voltar no tempo para fazer algo mudar já estava no tempo. A partir do momento que você volta no tempo, aquilo se torna o seu passado. E você voltar no tempo está inerente àquilo. Então, é tipo visões da Raven. É o caso mais fácil de entender. Nada que você possa fazer vai evitar esse caso. E você evitar isso é o caso. Exatamente. A gente entrou com o pé Visões da direito Raven funciona demais bem. nisso aqui. Parabéns, Saulo. Muito bom. Opa, tá vendo? Eu sou o favorito de todo mundo. O segundo tipo é a linha do tempo dinâmica paradoxal. Isso aí já é um pouco mais complicado e abre diversas possibilidades. Professor Rafael? Bom, um paradoxo no caso temporal é o seguinte, eu vou contar uma pequena historinha. Não é uma figura de linguagem esse paradoxo do qual a gente está falando, é uma complicação a nível espacial temporal. Imagine que você volta no tempo e mata o seu próprio avô. Se você matou o seu avô no passado, antes que ele tivesse o seu pai, como é que você nasceu em primeiro lugar para poder voltar no tempo e matar o seu avô? Isso é um caso de paradoxo. E é por isso que o tema de viagem no tempo é muito discutido no sentido de ser inviabilizado, de por que a natureza evitaria que isso acontecesse. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, Depende, porque certa você pessoa ficou um tempo aí estudando teoria da relatividade, né? E merece ser o favorito. Eu fiquei vendo documentário. Mas só pra explicar, a entendi. viagem no tempo não. A viagem. Foda-se. A viagem no tempo não é inviável. A viagem ao passado, por enquanto, ainda é, mas ao futuro é extremamente possível. Na verdade, ao futuro acontece o tempo inteiro, a gente vai explicar isso melhor. Aí, ó, tomei a frente no assunto, garanti a minha... isso aí. E o último tipo que eu separei é o de multiversos. Bom, se você não pode alterar a sua linha do tempo, que isso causaria um paradoxo, é simples. Sempre que você volta ao passado e causa uma alteração, isso gera um outro universo. Ou então, mais complicado ainda, toda pequena possibilidade que você tem, por exemplo, você pensa em pedir algo e aí você fica entre sorvete ou açaí. Nesse momento, dois universos são separados, um em que você pediu açaí, outro em que você pediu sorvete, talvez um terceiro onde você não pediu nenhum, um quarto onde você pediu os dois, e por aí vai. Isso aí é muito explorado em BioShock, né, Saulo? BioShock Infinite, principalmente. Eu não tenho como falar, porque eu só joguei o 1 e o 2, eu nunca joguei nem de vídeo do Infinite. O máximo que eu vi do BioShock Infinite foi o vídeo gameplay do Porta dos Fundos, onde ele tá fazendo uma gameplay do BioShock Infinite. Porta dos Fundos jogou BioShock? Jogou num vídeo onde a gameplay é o cara que tá fazendo a gameplay na vida dele. Enredos brasileiros, maravilhoso. Entendi. E, Saulo, então o que você acha antes da gente... Diga. Eu vi o seu roteiro e eu não corrigi isso pra te corrigir ao vivo pra provar que você é um boçal. Existe um quarto tipo de viagem no tempo que ele é apresentado por cientistas céticos e ele é tratado de maneira muito irônica no segundo livro de Guia do Mochileiro das Galáxias, que eu só li os dois primeiros, então me perdoe se eu não... se eles contradizem isso depois. Mas no segundo, a história inteira gira em torno da viagem no tempo, certo? Mas ela acaba num ponto onde talvez isso que eu vou falar esteja errado e talvez eles contradigam isso no terceiro livro. Eu só li os dois primeiros, então eu vou falar. É o modelo de viagem no tempo cética. O que acontece? Pelas próprias palavras do Bibo Brox, ele fala que tudo que tinha... Não, peraí, não lembro se foi ele falou, enfim. Ele fala que tudo que já tinha que ter sido alterado no tempo, já foi. E que nada que a gente fizer voltando no tempo vai alterar isso. Então não se encaixa nenhum dos três. É simplesmente se você voltar no tempo, voltar, passado, e fizer alguma coisa, tipo matar o bebê Hitler, o Hitler vai continuar tendo existido. Você não consegue mudar o tempo.
É tipo como o Fera propõe em X-Men Dias de Futuro Esquecido. Mais ou menos isso, isso. É É. como se tu. Cara, Tem, se tem tem, um muitas, tem muitos fundamentos isso no determinismo. Não vou lembrar qual era o filósofo e o físico que estudou determinismo, mas o determinismo ele estudava que você podia prever o seu futuro e que o futuro já estava pré-escrito de acordo com interações entre átomos e moléculas, certo? Que o futuro era uma interação, tipo, se você tocasse em tal coisa, aquela coisa está ali e se gerar uma função em cadeia. Que tudo era uma função em cadeia e tal, isso entra em efeito borboleta, que a gente vai falar aqui. Mas isso entra muito nessa questão do determinismo. E já está determinado por coisas que você não consegue mudar se você voltar no passado. A gente não vai abranger. Cara, uma coisa que já está determinada. Desculpe, termina. Não. Vai tomar no seu cu. Continua a falar agora. Entendi. Uma coisa que já está determinada. A Marvel não sabe escrever roteiro de viagem no tempo tão bem quanto a DC. E essa é uma das críticas principais que eu tenho à Marvel. Change my mind, Saulo. Change my mind se eu estiver errado. Sim, Pelo amor de Deus. Não, você não tá errado, mas ela não precisa. Foi bom. Não, é porque eu... Tipo assim, agora entrando um pouco na questão de como que viagem no tempo é apresentada na cultura pop. Por exemplo, Liga da Justiça é o ponto de ignição, ou em inglês, Justice League, The Flashpoint Paradox. Você tem ali um evento em que o Flash volta no passado, evita o assassinato da mãe, isso causa um efeito borboleta gigantesco, em que, por exemplo, o Superman, ele não caiu no campo, né, lá no Kansas, ele caiu no meio da cidade, foi pego pelo governo para que fizessem testes nele. Doutor, mano. Batman, o Bruce foi assassinado, não os pais. A mãe dele virou Coringa, o pai virou Batman. Não o Cyborg é capacho do governo. Eu acho que é desnecessário. Ele causa todo um efeito borboleta. Só fala que mudou. Quando ele volta ao passado no final da história para evitar o assassinato da mãe, nem assim as coisas voltam ao normal, porque o fato dele de já ter dois flashes lá, um que foi impedir e o outro que foi reverter isso, já causa um outro efeito borboleta, só que de menor proporção. Então, assim, isso tem um efeito legal e tal. Já na Marvel, por exemplo, você pensa em X-Men Dias de Futuro Esquecido. Na HQ, quem volta ao passado é a Kitty Pryde, a Lince Negra. No filme, a Lince Negra, por algum motivo, tirou de não sei da onde um poder que permitia que ela mandasse a consciência do Wolverine de volta no passado. E por algum motivo mágico, o futuro ele só é alterado, num estalo, quando um evento X é garantido. Não sei, acho isso estranho. E Vingadores Ultimato me recusa a falar porque é uma das... vira roteirista. Cara, Rafael, você tem uma mania muito forte de criticar. Quer que eu te explique por que a Lince Negra utiliza a consciência do Wolverine pra ir lá? Porque o Wolverine é mais legal, porra. Só por isso. Eu não quero ver a Lince Negra. É porque é mais comercial pra Marvel, né? Comercial, caralho. É legal. O Wolverine é o melhor herói da Marvel. Se não fosse ele voltando no tempo, eu não ia. Os X-Men já é tudo cagado. Você acha que eu ia pagar pra ver a Lince Negra, que não vi em outros filmes anteriores, pra porra viajar no tempo? Vai tomar no cu. Você tem mania de criticar pra caralho. A gente sabe que você é DC, mas não precisa exalar isso como suor. Ficou legal, final de Vingadores Ultimato é mais furado que peneira. O Capitão Exatamente, mas a peneira não é útil quando você quer escorrer alguma coisa? O filme entreteu pra caralho, foi bom, foi uma boa conclusão. É uma ótima aula sobre clímax e anticlímax. Tem furo de roteiro, sim. Sabe que filme que tem furo de roteiro? Matrix, porra. Ninguém critica o furo de roteiro de Matrix. Eu achei que você fosse falar Batman vs Superman, eu já ia falar... Não, mas esse filme é um furo na minha vida. Eu tô falando de filmes bons. Não, o filme lixo já passou o episódio. Certo. Aliás, episódio de filmes bons está vindo por aí. É isso aí. Beleza, o que mais que a gente tem de viagem no tempo? Já falamos um pouco da DC, um pouquinho da Marvel. Você quer falar de Vingadores cultura pop? Ultimato? Assim, por que Vingadores Ultimato é furado? É porque Vingadores Ultimato tem aquele negócio que quando você volta no passado e muda algo, isso cria uma outra linha do tempo. Ou seja, ele mistura um pouco ali a questão do multiverso com a linha do tempo dinâmica. A partir do momento que você volta e causa uma alteração, as duas linhas do tempo, a linha do tempo da qual você saiu segue imutável, sem nenhuma alteração, mas a partir daquela alteração você gira uma segunda linha do tempo, que até então era idêntica à primeira da qual você saiu, só que dali pra frente vai ser diferente. Ou seja, não mistura nada com a primeira, é só o multiverso mesmo. Exatamente. O Capitão América volta ao passado pra ficar com a Peggy, só que aí depois ele aparece magicamente lá com o Falcão e o Soldado Invernal, mas isso não é possível a menos que ele tenha conseguido alguma outra máquina do tempo pra aparecer ali, mas também não faz sentido o transporte do multiverso. E o pior, Saulo, pensa comigo, ele tava com um escudo novo, certo? De onde que ele tirou aquele escudo, Saulo? Mandou fazer. Existe uma coisa no cinema... Mandou fazer. Que chama Ex God Machina.
Vamos falar isso depois em Donnie Darko, já falei antes, certo? E existem duas vertentes de Ex-God Machina, quando ela acontece em cena e quando ela acontece em esporadicamente anos ou cenas de distância da próxima. Deixa eu explicar. Se uma coisa acontece inexplicavelmente, surge do nada, na mesma cena para acontecer algo, isso é um Ex-God Machina. Agora, se essa cena, acontece certa cena, depois em uma outra que se passou 45 milhões de anos depois e acontece uma coisa inexplicável, é um Ex-God Machina plausível, porque nesses anos que não se mostrou nada em cena, pode ter acontecido. É um recurso fraco de cinema, é fraco, é uma saída fácil para as coisas. Ex-God Machina já é em si uma saída fácil, mas não necessariamente um recurso ruim. O recurso de você fazer isso ser explicado em trazer entrelinhas inimagináveis é fraco, mas é real. O Capitão América pode ter andado até lá, ele pode ter descoberto de alguma maneira, ele pode ter um filme spin-off dele consultando um oráculo que falou pra ele o que ele tinha que fazer. Pode ter acontecido. O que não pode ser é você ser tão chato assim, moleque. Que isso? Nossa! Eu pego no pé mesmo. Faz um ano. Hoje a gente tá gravando, é dia 27 e 26. O quarentena é tudo 26. Bom. 26. Ontem fez um ano de Vingadores Ultimato. As pessoas não lembram. O que as pessoas lembram? Do Capitão América com o Mjolnir, do Thor rasgando a cabeça do Thanos. É isso que o pessoal lembra. Que é legal, a gente vibrou, a gente curtiu essa jornada. Aí você vai pegar o último filme desse arco inteiro de anos e falar, ai, tá furado ali. Ai, já comecei a estressar, já não posso, né? Nossa, minha ansiedade já vai no É muito palestrinha, né, cara? É muito palestrinha, não tem como. Não tem motivo pra Aristóteles, isso. eu tô de boa. Então agora a gente vai falar um pouco de um filme que tem plena inspiração em Aristóteles, Aristóteles, Clique, do Adam Sandler. Ah, não! Na verdade não é bem... Não é exatamente uma viagem no tempo no sentido de que causa alterações. É uma viagem no tempo no sentido que o protagonista ele volta e vai, mas como... Quer dizer, ele volta ao passado como espectador. Nem sabe o que tá falando. Hã? Nem sabe o que você tá falando. Eu vi Clique esses dias, cara. É o meu filme favorito do Adam Sandler. Caralho, muito bonito. Caralho, é o seu filme favorito do Adam Sandler. Você não assistiu Uncut Gems, não, né? né? Clique. Ainda não, cara, mas... Não, Uncut Gems não é filme do Adam Sandler. É sim. O Adam Sandler tá lá, mas não é filme do Adam Sandler. Não é filme. O Adam Sandler é o protagonista. Mas ele fala porque mas não ele é filme escreveu dele. nem produziu? Não, porque foge do tom, entendeu? Não Que tem tom? O tom é o tom que ele gordo fizer. caindo na lama. Ele tem, tá atuando, ele dita o tom. O diretor falou assim, ó, vamos fazer você... Oi. Tópicos do que faz um filme do Adam Sandler. Ou Adam Sandler, piadas, filho da puta. Estilo ele tá lá é dele. Ele tá lá é dele. Tá bom, você tem um ponto. Porra. Você pega o Ben Sola vendendo pastel num filme do Matrix. Você vai falar que é um filme do Matrix ou um filme da Grande Família? Da porra da Grande Família, caralho. Tem um Ben Sola? É um filme do Matrix, velho. Ah, eu não gosto de ver, cara. Mas enfim, o que mais? Só vamos falar de viagem... Exterminador do Futuro, um dos mais famosos aí que temos. Quer falar um pouco de Exterminador do Futuro? Não é um dos mais famosos, porque a viagem no tempo não é contada até o Gênesis, se eu não me engano. Tipo, eu sou extremamente fã do 1, do 2 e do 3. E não tem viagem do tempo ali. Não. Véi, mas o Exterminador vem... Ele vem do futuro pro passado. Mas não tem nenhum Isso conceito é viagem no tempo. Mas, ele viajou, mas não tem nenhum conceito de viagem no tempo nisso. Ele quer matar a Sarah Connor. Sim. E o moleque, pra evitar que o moleque no futuro vire líder da revolução. Ou seja, linha do tempo dinâmica. Ele quer alterar o futuro dessa maneira. Tem o conceito de viagem no tempo. É só porque eu fui no Gênesis, porque o Gênesis ele trabalha com ida e volta no futuro e como estão alterando as coisas. Aliás, é um filme que eu não lembro quase nada, porque ele é confuso, eu vi uma vez só, mas é legal. É legal. O Exterminador do Futuro é muito legal. Se você não viu, maratone 1, 2, 3, é rapidinho, filme leve, filme gostoso, maravilhoso. Você vai pegar um amor a Sarah Connor, que é inexplicável o amor que você sente pela Sarah. Que personagem bem escrito. Ai. Mas melhor ainda pra maratonar meu irmão, pra viagem no tempo, com certeza é De Volta pro Futuro. Não, vai ter diga. Não, só pra falar, meu irmão tava me zoando com esses negócios de personagem bem escrito, porque a gente tava assistindo Avenida Brasil, Não Vale a Pena Ver de Novo. E aí tem um Adalto, sabe? O namorado da Muricy. Sei.
E aí eu fico falando toda hora, eu adoro. Nossa, eu adoro a Dalton, personagem bem escrito, ele fica me zoando. Mas. Personagem bem escrito. Se você tiver que escolher entre. Será que é o Maratona de Volta pro Futuro ou o Exterminador do Futuro? Maratona Volta e pro Exterminador antes, porque ele é mais antigo. De Volta pro Futuro. Né? Vamos fazer esse critério de antiguidade. De Volta pro Futuro é muito mais família, tem ali uns easter eggzinhos escondidos. E é isso aí. Seria, Rafael, um bolsonarista? Será que a família realmente é o mais importante na vida social? Será que o DominoCast virará um debate político e social? Meu Deus, cara, que triste você ter que associar a família a um político. É muito triste. Mas pau no cu dele. Não, mas mantenhamos próximos à pauta, por favor. Não. De Volta para o Futuro. Eu acho que todo mundo já viu De Volta para o Futuro. Não, Vinícius não viu De Volta para o Futuro. Não, você não viu, Saulo? Calma, eu não vi o primeiro. Eu só vi o segundo e o terceiro. Aliás, o terceiro não é tão bom quanto o segundo. Eu não sei o primeiro, mas o segundo é muito bom. O segundo filme massa. Nunca vi o primeiro. Não, o terceiro é o pior pra mim. O terceiro é o pior, sem dúvidas. O terceiro eu achei o final, mas o do meio primeiro e o final, segundo são muito bons, eu não sei de qual que é melhor. O segundo é muito bom. Tem furos. É muito bom mesmo. Tem furos, e aí? Tem furo. Tem furos. Tem furo. Tem mesmo. Tem furos, e aí? Onde está o seu Deus agora? É um filme divertido. Aí eu Marvel já tô passando também. pano, porque eu gosto do filme. Então, já tô passando pano. Parabéns, você vê hipocrisia estampada. Parabéns. É um filme divertido, é um filme pra ver com a família, assim, num sabadão. E ele trata a viagem no tempo num tom bem leve, assim, bem divertido. E é até engraçado, porque, por exemplo, se o protagonista, mais especificamente, ele volta no passado e ele, sem querer, causa algo que evita o nascimento dele. Ele não some instantaneamente, ele vai sumindo aos poucos. Ele é até meio cômico nesse sentido, mas é um filme cômico muito não, divertido. É errado você fala cômico porque você gosta do filme. Filha da puta. Ele volta ao passado, vai ao futuro, é muito interessante, é um filme muito legal. Mas e ele não volta pro futuro, não? Ele volta pro futuro, exatamente. É a última fala do último filme. Marty, we must go back to the future. Uau! Eu acho que é alguma coisa assim, não tenho certeza. E a primeira fala do segundo filme. Meu Deus. Trilha sonora errada, cara. Trilha sonora errada. Doctor Who também, agora você fez essa trilha sonora, eu lembrei de Doctor Who. Doctor Who também trata sobre viagem no tempo no sentido mais sci-fi. Tem a meu Deus, eu esqueci o nome da cabine telefônica. É TARDIS, isso, velho. Nossa, TARDIS, né? Nossa, eu ia, nossa. TARDIS. Eu assisti muito pouco Doctor Who, cara. Passava acho que na TV Cultura. Passava na TV Cultura. Passava na TV Cultura à noite, também. Antes de Caçadores de Mitos. Velho. Era da hora. Época ainda boa, não sei nem se passa. Só que só passava as 3 primeiras temporadas. E como vocês aí, jovens gafanhotos ou simplesmente alheios à cultura nerd, eu acho que Doctor Who tem 32, 35 temporadas, né? É muita coisa, é muita coisa. Tô zoando, mas é muita temporada. É mais que Grey's Anatomy. E é uma acho que só não é mais que os Simpsons, né? Que ela pondera... só não é mais que os Simpsons? Eu não faço a menor ideia. Eu já não faço a menor ideia. Não sei. Eu sei que bate bem. Mas Doctor Who, ele tem um certo toque gostoso ao lidar com viagem no tempo. Porque... Vou fazer uma análise aqui, fazendo uma comparação. Sabe quando você vai ler um livro, ele tem aquele vilão que é extremamente óbvio, ele quer destruir o mundo porque ele pode, porque ele quer, ele acaba sendo um pouco fácil de você engolir. Agora, sabe aquele vilão que tem um quê todo filosófico? Ele, na verdade, estava querendo fazer a coisa certa, ele se corrompeu, aí ele está tentando fazer tal coisa, ele tem outros motivos. Então, você concorda que o segundo é bem mais profundo, mas ele é muito mais cansativo, porque ele é complexo. Doctor Who não é um filme, não é algo que você apresenta em 2, 3 horas. Doctor Who é uma série de mais de 200 horas. Então, se eles fossem tratar a viagem no tempo constantemente, em todos os episódios, seria uma maneira muito cansativa, ainda mais de uma maneira profunda e filosófica, seria algo muito cansativo. Então eu gosto muito de Doctor Who. Aliás, eu tenho um amigo que já assistiu todas as temporadas de Doctor Who, ele tem uma tardezinha, ele é doente até. Assistir tudo de Doctor Who. Se você assistir tudo de Doctor Who, me dá um abraço, tá precisando. Tá muito sozinho. Que isso?
Mas aí ele tem um toque muito bom de falar assim, ó, Viagem no Tempo é esse aqui, ele faz isso. E aí eles vão levando a série de uma maneira muito leve, e em determinados episódios mais especiais, eles aprofundam essa filosofia de viagem no tempo. Ó, a Dona Darko chegando. Mas sem dar foco pra ela, na maioria das vezes. É ela de background. Então, mas obviamente, uma série gigante tem momentos pra tudo dentro da série. Mas é muito boa, ela tem um toque muito bom pra lidar com a viagem no tempo. Aliás, eu recomendo você assistir. Eu assisti as primeiras 3, então se recomendar que é bom, assista. É muito, muito bom, muito bom. Uma série de viagem no tempo que eu não vi foi Dark, cara. Você chegou a assistir Dark, aquela Não série assisti Dark. alemã? Acho que é alemã. Não. Dizem que ela tem. Ela é bem mindfuck no sentido que assim, ela mistura uns conceitos bem interessantes de viagem no tempo, é um negócio complicado de entender. Eu gosto dos negócios assim, mas eu não tive tempo de assistir ainda. Eu não tenho Netflix, então eu não consegui pegar pra assistir. Eu baixo as coisas de maneira ilegal, na pirataria da web, internet, mas eu não tive ânimo pra assistir ela, não meu irmão tinha vontade. Aliás, isso me lembrou uma coisa, você assistiu a série The Revenant? Ou The Return, não. Que é a versão americana, que não é tão boa quanto a francesa? É simplesmente as pessoas acordam um dia e todo mundo que tava morto tá vagando pela cidade sem entender porque que tá vivo. Todo mundo que tava morto recentemente, né, que não tinha apodrecido, volta. Mas caralho, que? Entendeu? E aí eu nunca. Eu assisti os 2 primeiros episódios da série apenas, da francesa. Porque eu vi Netflix e tal, tinha na Netflix antigamente, não sei se deve ter. Aí eu queria saber se você. Porque isso me lembrou muito. Dark e The Revenant lembra um pouco, eu queria saber se tinha coisa de viagem no tempo também, só. Mas você não assistiu não, né? Entendi. Não assisti, Parabéns. De parabéns mesmo. Bom, no âmbito dos jogos que mexem com viagem no tempo, tem um dos jogos preferidos do Saulo, né? Life is Strange. É um jogo muito interessante. Saulo, esse aí eu vou deixar você. Você assumir. Se você quiser falar um pouquinho sobre Life is Strange, as mecânicas de jogo, como é que a viagem no tempo funciona. Responsabilidade. Life is Strange atualmente talvez seja o melhor jogo que eu joguei. Porque eu sou uma pessoa muito ligada a sentimentos. E é o jogo que me fez sentir coisas, né? Pode não ser um jogo mais complexo, mas enfim, eu não vou me restringir, porque eu poderia ficar 5 horas falando sobre Life is Strange, uma pra cada capítulo, pra cada episódio, mas eu não vou, isso aqui não é sobre o jogo, é sobre viagem no tempo. E a viagem no tempo que a Max faz Max é a protagonista do jogo, ela tá numa aula, só pra dar um resumê, beleza, joguei. Ela tá na aula dela, brisando, aí ela deixa a câmera dela, ela tá numa aula de artes, ela deixa a câmera dela cair. Aí ela fica, caralho, que porra. Aí ela começa a ficar chateada, o professor discute, dá uma bronca nela. Ela sai, meio estressada, vai pro banheiro. Aí nisso que ela lava o rosto e tal, ela vê uma borboleta voando pela janela, ela segue a borboleta até o fundo do banheiro. Aí nisso que ela tá exatamente no fundo do banheiro, acontece toda uma cena de chega uma menina no banheiro brigando com um cara, no banheiro feminino, o cara tem uma arma, eles brigam, essa menina morre. Aí na hora que a menina morre, ela estica a mão assim, não! Aí o tempo volta. Lá pra câmera quebrando. Aí ela descobre que ela consegue voltar no tempo aos poucos. E ela tenta seguir o mesmo princípio da viagem no tempo que a maioria das pessoas comum folk, utilizaria a viagem no tempo, que é pra voltar no passado e evitar coisas acontecerem, né? Agora que você já sabe as coisas. E é mais ou menos essa primeira teoria que você apresentou, certo? Da mesma linha do tempo. Só que, nesse caso, não tem nada de determinismo, nem nada de inevitabilidade, igual Visões da Raven. Tudo é evitável. Tudo que ela faz no passado é evitável. Certo? Tudo é dinâmico, né? Tudo é dinâmico. A linha do tempo, ela é um tecido flácido que pode ser editável, né? Pode ser moldável. Ela não está rasterizada. Aliás, ela volta no tempo manualmente, né? Ela usa... Ela é a própria canal. Máquina do tempo. Ela é o canal. Ela volta ela mesma pro passado. Isso. E somente ela. Ela não volta o tempo no passado. Ela volta ela no passado. Ela tipo dá um snap na realidade exatamente. E volta. E depois ela volta pro mesmo momento que ela tava, no mesmo segundo. Só que de uma maneira totalmente diferente. Quando ela altera as coisas. Certo? Uhum. É assim que esse que é o princípio. Tudo é evitável. Acontece várias coisas. Eu não vou dar spoiler nenhum no jogo. Mas... do mesmo jeito que tem aquele negócio, você não pode ver a si mesmo na viagem do tempo e tal. No caso, não existe ela mesma na viagem do tempo, né? Não existe, ela nunca não existe ela mesma. Ela não volta a um ponto anterior em que ela tava lá. Se ela voltou pra esse ponto, ela é ela.
Isso, exatamente. Por exemplo, quando ela olha para uma fotografia e ela descobre que ela consegue voltar no tempo para exatamente aquele momento, ela se volta como o corpo dela criança e a mente a mesma mente da época. Então não existe duas Max. E é tipo a do Wolverine no Dia ela, de Futuro Esquecido. toda a trama disso dela é ela fazendo merda com essa viagem no tempo. Eu não quero dar O spoiler no jogo final. deixa uma lição. Eu não quero dar spoiler no final. Não, o jogo deixa 35 lições. É o melhor jogo. Joguem live stream sem ver nada, bom. sem ver spoiler. Jogue de madrugada, faz igual eu. Fiz um capítulo por madrugada, zerei uma semana, chorei da terceira pra frente. Eu também. Da segunda, na verdade, pra frente. Só da primeira que você não chora. E ele deixa várias lições assim de vida, de amizade, de companheirismo e tal, mas tem uma que ela deixa no nível físico, não brinque com o tempo. É mais ou menos não brinque com os outros, né? Tipo assim, também. A lição mais forte do jogo, na minha opinião, é que a sua vida é sua, mas a do outro é do outro. Você não tem que se achar um super-herói e que ficar querendo mudar a vida de todo mundo na sua volta, sabe? As pessoas precisam fazer isso por conta própria. Você tá ali de esteio, de ajudar, se você é amigo. Essa eu acho que é uma das lições principais do jogo. Mas toda vez que a gente fala de viagem no tempo, geralmente tem uma merda, né, que acontece, tem que ter um quê. É tipo um mago em RPG. Antigamente, muito antigamente, não tinha mana. Era tipo, não tinha spell slot. Mas a magia era muito forte, então inventaram a mana pra contrabalancear. É tipo isso, a viagem no tempo seria muito forte se não desse merda nenhuma. E em Life is Strange acaba dando uma merda federal, que eu não quero dar spoiler, mas é exatamente isso. Ela não tem restrições de voltar no tempo. Tudo que ela faz muda. Só que quanto mais coisa ela faz, mais merda dá, né, no âmbito global. Uma coisa que parece muito com isso é Donnie Darko. Só que não é a pessoa, ninguém volta no tempo. Donnie Darko, ele cara, Donnie Darko é complicado. Eu sou sou fanboyzinho de Donnie Darko. Não igual tem a galera que fala que é o melhor filme já lançado, o melhor filme cult. Mas enfim, eu tenho um livro do Donnie Darko, eu tô aqui com ele na minha frente, que eu separei, que eu quero ler umas passagens depois do livrozinho da filosofia da viagem no tempo que vem nele. Mas Donnie Darko não existe viagem no tempo, existe acidente no tecido temporal. Né? Ninguém volta no tempo. O tempo se manifesta. O tempo não é algo que pode ser controlado. O tempo é tipo uma força da natureza e às vezes acontecem alguns acidentes. Ele é a quarta dimensão, né? E o que se dá espaço no filme de Donnie Darko é um acidente nessa linha temporal que aconteceu um distúrbio. Alguma coisa mudou. Alguma coisa que era para não ter acontecido segundo o destino, ou sei lá que caralho. Faz muito tempo que eu li sobre, perdão. Muito tempo mesmo, eu vi quando eu tinha 12, 13 anos. Não, 14 mais. Sei lá, foda-se. E acontece um acidente e o tempo é alterado. E aí entra naquele aspecto do multiverso, que é onde todo o Donnie Darko se baseia nessa questão de multiverso, de universo linear e universo tangente, né? O universo principal e o tangente, que ele tá ali, que ele sai do principal e segue quando algum acidente acontece, alguma merda acontece, né? E é algo natural, assim, não é algo causado, é algo que acontece de errado ali na natureza mesmo, é um pequeno acidente que acontece. Isso. Saulo, você acha que você quer que eu conte um pouco sobre o que isso é então, em Darko? Você acha que eu vou dar spoiler? Você acha que vai acontecer o quê? Você quer que eu faça um resuminho do filme e depois você fala uma questão de como é que funciona, como é que é o universo linear, o universo tangente? Não quero mais ouvir sua voz. Entendi. O que acontece? Resumindo... Eu ia falar pra gente fazer um rodízio aqui, um resume e o outro... Mas beleza, manda bala. Beleza. Eu falo. Tá, o que você... Tá. Como eu disse em Donnie Darko, a viagem no tempo, que não existe viagem, né? Só o tempo como uma dimensão específica, algumas vezes acontecem acidentes, bem raros. No caso do que envolve o filme Donnie Darko, né, toda essa história, esse roteiro, uma turbina de avião que era pra ter caído, que não era pra ter caído, cai. É isso. Uma turbina de avião que não era pra ter caído, cai. Certo? Eu não queria dar spoiler do filme, mas foda-se. Você não quer spoiler? Pula até pula uns 10 minutos aqui pra frente. No universo real, essa turbina caiu em cima do Donnie. E ele morre. Então, é um adolescente protagonista. Isso, é um adolescente com problemas de cabeça. E ele é o ser afetado por esse objeto transgressor do tempo, certo? Então, a partir do momento que isso acontece, que não era para ter acontecido, essa turbina só caiu por causa de um portal que foi gerado nesse tecido espaço-tempo, causado pelo próprio... Enfim,
Eu ia falar merda, não foi causado pelo próprio Donnie. Mas que foi causado por uma anomalia no espaço-tempo. Essa turbina, ela foi saltada do futuro pro passado e caiu em cima dele. Não era pra isso ter acontecido. Aí, desse fato, despenca-se um universo tangente, sai dessa linha temporal e faz uma logo abaixo. Seria muito legal se eu pudesse desenhar um gráfico, né? Que é um universo tangente. O que é um universo tangente? O universo tangente é um universo flácido, sem capacidade de se manter, instável, que dura algumas semanas apenas. E assim que ele acaba, esse universo, ele vira um buraco negro na própria realidade, no próprio universo principal, e destrói o mundo. Esse é o que do filme, né? O mundo vai acabar. Tanto que é isso. Eles falam que o mundo vai acabar em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. O que acontece? Resumindo rapidamente, nesse universo tangente, o Donnie é salvo, ele fica sonâmbulo durante a noite, ele tem um sonho, ele fica sonâmbulo, ele vai até um campo de golfe onde ele vê um coelho gigante com a máscara de ferro falando, o Frank, né, que é o nome desse coelho, falando, o mundo vai acabar em 22 dias, 28 dias, 6 horas, 42 minutos, 12 segundos. Aí o Donnie escreve isso no braço e tal, é uma simbologia muito legal. Aí, esse Frank atua como uma espécie de anjo. Existem várias coisas sobre a teoria do Donnie Darko que eu não acho que vale a pena aprofundar agora. Você acha que vale a pena aprofundar? Você acha que eu falo certinho? Donnie Darko em si acho que não precisa, cara, mais sobre a questão de viagem no tempo, como é que funciona. Okay. Aí esse cara, esse Frank, ele utiliza isso, ele meio que é como se fosse um anjo do Donnie, pra despertar o Donnie e impedir que ele morra nesse universo tangente, pra que nesse universo tangente o Donnie, que foi o ser afetado no universo principal, possa corrigir essa anomalia do tempo e assim restaurar o universo tangente de volta para o universo principal como se nada tivesse acontecido. Certo? No final do filme o Donnie consegue fazer isso e a turbina cai mesmo no Donnie, né? E aí dá tudo certo. Depois a gente faz um só sobre o Donnie Darko e tal. Eu vou só ler uma passagem do universo tangente, que é uma coisa muito legal de que a gente vai sair do Donnie. Eu acho que vale muito a pena ser falada. Tem um livro que tá dentro do filme, aí tem ele físico, que é a filosofia da viagem no tempo. É muito legal, mas não é nada verídico, não. É só dentro do universo do filme mesmo. Mas, vou ler a passagem. O capítulo 1 do universo tangente. O universo primário é repleto de grandes perigos. Guerra, praga, fome e desastres naturais são comuns. A morte chega para todos nós. Inclusive é uma frase muito icônica da vovó Sparrow, que ela fala que todo ser nessa terra morre sozinho. A quarta dimensão do tempo é uma construção estável, embora não seja impenetrável. Incidentes, quando o tecido da quarta dimensão se corrompe, são incrivelmente raros. Se um universo tangente ocorre, será altamente instável, sustentando-se por não mais do que algumas semanas. Por fim, ele tombará sobre si mesmo, formando um buraco negro dentro do universo primário, capaz de destruir toda a existência. É basicamente isso que acontece em Donnie Darko. É um filme sobre viagem no tempo, onde não existe especificamente viagem no tempo, né? A não ser nas cenas finais do filme, que o avião acaba, né, viajando no tempo. Mas eu não quero dar spoiler sobre isso. É muito curioso, aliás, porque essa mesma questão do avião ser a máquina de viagem no tempo meio que lembra vários cientistas atuais que acreditam, né, que um dispositivo de metal em alta velocidade consegue viajar no tempo, né? Agora deixa pra você começar a falar. Muito bem. Saulo, você tem mais algum produto da cultura pop aí que explore viagem no tempo que você gostaria de trazer à tona, comentar? Porque eu tenho um segredo pra contar. Produto da cultura pop. Produto da indústria cultural ocidental. Acho que já é já deu pra dar uma pincelada assim, filmes, jogos. Tem Quantum Break, mas ninguém liga pra Quantum Break. Quantum Break se foda, Quantum Break é jogo bosta do cara. Um jogo tão legal, cara. Não jogue Quantum Break, é caro. É caro pelo Eu tenho um segredo pra comprar. Não, um segredo pra comprar. Eu tenho um segredo pra contar pra todos os nossos espectadores / ouvintes nesse exato momento. E eu acho que é algo que a princípio eles vão ficar um pouco apreensivos, surpresos. É Dominers. Atenção, meu caro ouvinte, meu caro espectador. Você sabia que você tem o poder de viajar para o futuro todos os dias? Você faz isso sem perceber?
Existe um lugar mágico onde o tempo não passa no mesmo ritmo para todo mundo. Nenhum relógio marca a mesma hora e o futebol é um caos. Enquanto um torcedor vê o Messi deles partindo para a grande área com a bola dominada, outro já viu o gol acontecer. Para alguns, o jogo ainda nem começou. Para outros, já aconteceu há 50 anos. Um nó. Num mundo desses, o que ainda é futuro para você já estaria gravado na memória de outro. Seu filho pode nem ter nascido, mas para o vizinho da direita ele já tem 6 anos. Para o da esquerda, 20, e foi contratado pelo Barcelona. Se isso já aconteceu para outra pessoa, não tem mais como ser mudado. É o passado dela que já está escrito. Se o seu futuro fizer parte desse passado alheio, não há o que fazer. Esse futuro também está escrito. Nesse mundo mágico, a liberdade de escolha, a sensação de livre-arbítrio é absolutamente ilusória. As pessoas têm tanto poder para determinar seu amanhã quanto uma pedra tem para escolher o dela. Esse mundo, por sinal, foi desvendado em 1905 por um funcionário público alemão, e desde lá vem inspirando algumas das teorias científicas mais radicais da história. Ah, mais 2 detalhes. O nome do tal descobridor é Albert Einstein. O do lugar mágico em que o destino de todos já está decidido, nem precisa dizer. A gente vive nele. Peguei esse trechinho aqui de um texto da super interessante para explicar mais ou menos como é que a gente consegue viajar no futuro todos os dias. Mano, Saulo, o que você achou da introdução? Foi muito clichê? O que você achou? Foi engessado pra caralho. Foi mais Você queria voltar no passado pra evitar, né? Foi mais... Gostei. Essa não foi engessada. Essa foi boa. Foi mais engessado que aquele filho da puta que quis se matar, pulou do prédio, quebrou todos os ossos e não morreu e tá aí engessado inteirinho. Meu Deus. Você tá mais. Isso foi pra quebrar o clima. Ó, Albert Einstein, teoria física, a gente vai sair da cultura pop um pouco agora. Eu só queria falar que o Rafa perguntou se eu tinha mais alguma coisa, mas não esperou desbloquear meu celular pra pedir lá no roteirinho. Eu só queria falar que existe Prince of Persia, né? Mas eu não vou falar agora. É verdade. Não, Prince of Persia segue mais ou menos o mesmo estilo de Life is Strange, né? Einstein. Ele reverte o tempo no sentido manual ali, ele colhe as areias do tempo na adaga dele. Enfim, Einstein. gente, o que o Einstein conta pra gente é muito interessante. Basicamente, as 3 dimensões do tempo e a quarta, ou melhor, as 3 dimensões do espaço e a quarta, que é o tempo, são a mesma coisa. São um único tecido que é distorcido pela gravidade. O que acontece é o seguinte: nesse momento, imagine que você esteja parado, sentado, deitado. Você não sabe, você não percebe, mas nesse exato momento você está a 1,08 bilhão de quilômetros por hora. Parece meio radical o que eu estou falando, mas é verdade. Você estando parado está viajando por uma dimensão chamada tempo. Você está viajando nela a 1,08 bilhão de quilômetros por hora. Mas aí parece meio idiota. Inclusive 1,08 bilhão de quilômetros por hora é a velocidade da luz, exatamente. Mas aí parece meio idiota, porque você pensa assim, não, mas se eu andar, se eu levantar aqui e correr a, sei lá... Saulo, fala uma velocidade aí. Eu não tenho uma noção muito boa. Você vai correndo uns 15 km. Mais que 3. Ok. Você está correndo a mais que 3 km por hora. Você vai pensar assim, poxa, então eu vou estar numa velocidade de 1,08 bilhão de km por hora mais 3? Não, meu caro ouvinte. Lê do engano. O que acontece é o seguinte. O espaço-tempo funciona como um banco. Se você está a 0 km por hora no espaço... Ao mesmo tempo, você obrigatoriamente está a 1,08 bilhão de km por hora no tempo. Se você se move no espaço, ele vai tirar essa velocidade pela qual você está passando pelo tempo. E é aí que a coisa fica interessante. Isso quer dizer que, comparado a alguém que está parado... Só para explicar diga. Antes de você entrar nisso, é porque é uma constância, certo? Existe... Isso, é uma constância. É como se você tivesse uma balança e você quisesse colocar em equilíbrio. Se você adicionar em um ponto, você precisa remover de outro, certo? É basicamente isso. Pode proceder. Imagina que você pega um carro, um Porsche, e sai a 180 km por hora. A princípio, o que acontece é o seguinte: para alguém que está parado, um instante você faz determinado... Isso, você é rico e não liga pra nada do que a gente tá falando. Pra nenhuma lei de trânsito, né? Você tá no foda. Calma que vai piorar. As leis de trânsito vão ficar um pouco mais irrelevantes daqui a pouco. Imagina que tem uma pessoa parada. Um determinado instante vai durar 30 segundos para ela. Enquanto você está a 180 km por hora, você não percebe, mas para você, esse mesmo instante vai durar 29,99999999952 segundos. Está vendo essa pequena diferença? Quando você gera velocidade, quando você entra num movimento, o tempo passa de maneira diferente. Na verdade, você passa de maneira diferente pelo tempo, não é o tempo que sofre essa alteração. Hã?
Você pegou esse dado na internet? Lógico, eu não ia fazer essa conta não, você tá doido, Você se cara. preparou pra fazer o Dominocast? Ah, com certeza. Você acabou de matar todo o princípio do podcast, que era 2 retardados falando coisa da cabeça. Você se preparou. Olha só, um dado nada da cabeça. Depois de 1 hora a 180 km por hora, você viaja 0,00000000576 milésimo de segundo para o futuro. Parabéns. Agora eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar um pouco mais entendível, mas ele é um tanto quanto hipotético. Saulo, imagine o seguinte. Você imagina porra nenhuma, né? Sabe o Porsche que eu falei agora há pouco, que ele andava 180 km por hora? Imagine que ele anda a 1 bilhão de quilômetros por hora. Agora vai ficar interessante. Ou seja, as leis do trânsito estão irrelevantes, as leis da física são irrelevantes. Por algum motivo, o seu Porsche anda a 1 bilhão de quilômetros por hora. Parece que o banco do tempo está quase na falência, certo? Imagina que você vê... Para de ler imagina, texto da não que você vê. internet, que filha da puta. Não, eu tô Banco falando do de cabeça tempo. agora. Ok. É porque eu li esse vamos lá. texto muitas vezes. É que não dá... Aí, ó, que filha da puta. Tem um tiozinho num bar de beira de estrada, certo? Chega um meliante lá, o cara mete uma arma na fuça do tiozinho. Meio-dia e 15 isso. Tem que acabar isso aí. Certo? Meio-dia e 15. Você passa com um Porsche a 1 bilhão de quilômetros por hora. Seu relógio está marcando meio-dia e 15 também. Certo? O que acontece é que quando você olha para esse bar, você não vê o tiozinho sendo ameaçado. Ou você vê o tiozinho morto, ou o meliante sendo preso. Essa velocidade que você estava, 1 bilhão de quilômetros por hora, fez com que o tempo passasse mais devagar para você. E mais rápido para os outros que estavam parados ali. Então, quando seu relógio está marcando meio-dia e 15, para quem está lá fora, é meio-dia e meia. Você viajou 15 minutos para o futuro. Da hora isso, né? Você não acha? É legal. Isso é interessante. É muito interessante. Então, basicamente é isso. Quando você pega essa velocidade emprestada, quando você está no movimento, você está indo mais devagar na quarta dimensão, que é o tempo, enquanto a pessoa que está parada está numa velocidade maior do que você. Nesse sentido, então, você está parado no tempo enquanto as coisas estão rolando lá fora, enquanto as coisas paradas estão rolando lá fora. Quando você, então, sai desse estado de velocidade, você para, o tempo passou mais devagar para você e mais rápido para os outros. Então, em teoria, você passou para o futuro, você viajou no futuro, e isso acontece por milésimos de segundos o tempo inteiro, mas a gente não percebe, porque é mínima a diferença que faz, o efeito é mínimo, né, Saulo? Basicamente, o que o Einstein falou, ele falou duas coisas que se remetem à viagem no tempo, certo? A primeira delas que ele falou é que a luz tem uma velocidade constante. Se a luz tem uma velocidade constante, eu num trem, certo? Eu tô num trem, você tá de fora do trem. Basicamente, o meu relógio, eu não vou saber explicar isso cientificamente, a hora que eu vi um documentário de 40 minutos. Mas o meu relógio passaria mais devagar do que o do companheiro de fora, certo? Por quê? Porque a luz viaja no mesmo tempo. Se a luz tem a mesma velocidade, se a luz tem a mesma velocidade, eu me confundi, eu me bananei, eu esqueci completamente o que eu tava falando. Eu não entendi o ponto que você tá tentando chegar. É porque eu esqueci essa parte, eu tava lembrando do documentário, que desgraça, vai parecer que eu sou um animal. Aí, Nossa. ó, aí, tá vendo? A vantagem de vir preparado? Ah, é uma conversa, vai ficar aqui. Essa é a graça, é por isso que eu sou preferido, seu filho da puta. Eu tô preocupado só com a minha namorada, ela vai me matar. Por que ela vai te matar? Ah, porque ela gosta de física, coisa assim? Você esqueceu? Ih, enfim, alguém vai dormir no sofá. Desculpa, não juro. A questão é... Alguém vai dormir no sofá. Aí eu não... foda-se, a viagem, a luz tem a mesma velocidade, a velocidade da luz é constante, isso tem algum motivo. E aí ele falou isso, e é por isso que acontece isso. E aí a segunda coisa que ele falou, que ele descobriu, é que a luz se curva em locais de grande gravidade. E é por isso que a viagem no tempo, segundo Einstein, é completamente possível, só que não pro passado. Porque se a luz se curva, a luz perde velocidade. A luz não perde velocidade, mas... Aí ó, eu não lembro, foda-se, você perto de um buraco negro...
você viaja no tempo. O tempo vai enquanto ficando. você- Basicamente é o mesmo conceito, né? O E espaço-tempo é aí, como se fosse um lençol grande que está sendo estendido assim. Se você coloca um corpo de massa muito grande, imagina assim um lençol esticado. Você pega uma bola de boliche e coloca em cima dele, ele vai cair, ele vai fazer uma distorção. É exatamente isso que acontece no espaço. Inclusive, se eu não me engano, imagina que o tá modelo essa mais bola de boliche aceito, assim. se eu não me engano, o modelo mais aceito atualmente é que o universo é um cone, não é? Eu vi um vídeo sobre isso já, eu vi ontem, eu acho que me preparar e eu esqueci também. Eu tenho problemas de memória. Peço perdão. Depois que veio a teoria das cordas e tudo mais, aí veio umas Que não complicações veio, assim na mesmo, real. A modelo teoria das cordas cônico e não tal. veio, né? A teoria das cordas estão tentando até hoje tentar achar. A teoria das cordas, pra quem não Exato, sabe, é a exato. teoria para unificar todas as forças da física. Né? Porque a força da O gravidade Stephen não Hawking consegue, morreu e tá e não em conseguiu andamento isso. isso. Porque É. a gravidade não consegue ser agrupada em uma teoria única com nenhuma das outras forças, né? A força da gravidade. E só pra Mas explicar voltando, aquela forma, filha da puta, tá me diga. interrompendo? Do meu lado eu falei antes, tá? É o delay, desculpa. Ficou bullshitando ainda na minha Hashtag fica orelha. em casa. Meu Deus. A questão é que aquela forma famosona do E igual a MC ao quadrado, que todo mundo que acha que é inteligente fala. Sabe quando você é criança e você fala assim, tio, sabe o que é água? Água é H2O. Então, essa é a frase que todo mundo que acha inteligente é. Oh, sou muito inteligente, tá? É igual a MC ao quadrado. Isso basicamente significa que a velocidade da luz vezes a massa de um corpo vezes esse mesmo cálculo é igual a uma energia, que a gente chama de E. Isso estipula uma constância entre massa e velocidade da luz. Que se você passar para o outro lado, se você fizer aquelas recadinhas debaixo do sinal de mais, você vai ver que quanto maior a velocidade, maior a massa de um corpo. Isso nunca foi provado, mas isso, querendo ou não, está provado algoritmicamente, teoricamente, sei lá como é que fala, mas nunca está provado fisicamente, porque nenhum corpo consegue chegar perto da velocidade da luz. Só um acelerador de partículas, mas a gente não tem como ver uma partícula. Isso é uma partícula. Porra, um taco de gol, uma partícula. Mas, segundo eles, se você conseguisse chegar na velocidade da luz, você teria uma velocidade maior do que uma massa maior do que você poderia ter para se mover, e por isso não dá para se mover na velocidade da luz. Esse é o paradoxal dele. Sim. E aí, quanto maior a sua massa, mais peso, enfim, foda-se, essas porra de física aí. Eu tenho total respeito, só não entendo. E aí você expande, olha que legal. Você expande. Um exemplo muito bom é aquele Deixa filme eu Interstellar falar, do Christopher filha Nolan. da puta. Você cortou. Não, peraí. Agora Eu não você tô aguentando cortou mais. Eu o tinha uma raciocínio piada. do lençol, que é muito pertinente, Eu tá? tinha uma Mas piada tudo bem. muito Faça sua boa. piada. Eu tinha uma piada muito boa. Nossa, que vontade de socar na cara. Fique em casa. Não soque a cara do seu Faça sua piada. Tá bom, olha que Porque cômico. depois eu vou Agora, voltar pro lençol. agora eu já revelei que é uma piada. Eu fiquei meia hora falando pra soltar uma piada espontaneamente pra todo mundo. Nossa, quebrou minha expectativa. Ri. Agora todo mundo vai saber. Muito a minha piada. engessado. Voltando então. Aí, Rafa, filha Imagine da que puta. tudo funciona como um lençol não, com uma bola de deixa eu boliche que fazer a causa uma piada. distorção em cima disso. Você vê que faz uma Deixa eu curvinha. Mas você fazer. falou, o que é isso? Você falou que você não ia fazer a piada. Então fala a piada, por Não favor. que eu falei isso, eu falei que não ia ter a mesma graça. Eu tô chorando. Tá. Quanto Fala mais logo, pelo amor de rápido, maior sua massa. Então, se você quiser emagrecer, é só ficar parado no sofá. Foi boa. Mas voltando. Imagine o espaço como um lençol e aí um corpo de grande massa, como um planeta, por exemplo, A você mãe do coloca uma Rafael. bola de boliche nesse lençol estendido. Então você vai mãe. ver assim uma curva para baixo, vai ficar uma distorção. Inclusive é assim que a gente entende mais ou menos como é que funciona a órbita dos outros planetas em volta desse corpo. Imagina que você pega assim uma bolinha menor, você joga ela assim, ela vai ficar circundando esse fundo ali que é formado, né? O que acontece é o seguinte, a gravidade ela está muito ligada à questão da passagem do tempo, porque tem a ver com massa, velocidade e tudo mais. Então, imagine que tem um planeta que orbita um buraco negro. O planeta Terra orbita uma estrela, que é o Sol. O tempo vai passar de maneiras diferentes, porque a distorção que o campo gravitacional desses corpos causa na gente é diferente, porque a massa deles é diferente e tudo mais. Agora, falando um pouco sobre essa questão que o Saulo falou da velocidade, de viagens no tempo e de buraco negro. O que acontece no buraco negro é o seguinte:
Imagine que por algum motivo mágico, hipotético, em algum cenário específico, você não seria destruído instantaneamente, nada de ruim aconteceria com você ao entrar num buraco negro. O que acontece é mais ou menos o seguinte: à medida que você vai chegando próximo do horizonte de evento, a gravidade vai ficando tão intensa que você passa por um fenômeno chamado de espaguetificação. A diferença entre a sua cabeça e o seu pé é tão grande que você vira um espaguete assim. Mas, como eu disse, imagine que isso não aconteça, que você vai ficar ileso. A gravidade no horizonte de eventos é tão grande que o tempo fica infinitamente mais lento para você. Então vão passar milhões, bilhões de anos lá fora para o que você seria nada. E isso é amedrontador de pensar, cara. Como é que isso funciona? Não sei, eu fico até assustado só de pensar. Mas é interessante. Não é verdade, Sal? Eu fico, cara. Você vive todos os dias, normal, sabendo que tem milhares de pessoas morrendo em condições precárias, milhões de pessoas sendo violentadas todos os dias, você não faz nada. Você grava podcast e você fica assustado porque tempo passa mais rápido pra quem tá de fora no buraco negro? É porque eu sou meio claustrofóbico, eu me sinto meio Cara, mal você tá quando no eu penso numa espaço, não tem situação assim. nada te prendendo. Não, pelo É o contrário, local a gravidade é menos, muito intensa é o lá. local menos claustrofóbico do mundo. Vai no espaço e me acha 3 paredes. Eu te dou 10 real. Será que tem um inverso de claustrofobia, medo de lugar muito aberto? Tipo assim, você tá no meio de uma planície, você Nossa, fica com que medo tem. porque você A não gente vê tem um amigo que tem nada. motefobia. A gente tem um amigo que chama Antônio, ele tem motefobia, que é medo de libélulas, mariposas e borboletas. Como é que chama o seu lá, que é medo de buraquinho, muito próximo do outro? Nossa, vou nem pensar. É tripofobia. Tripofobia. Isso. Interessante. Ué, Peneira, né? fazer Eu falei em peneira hoje mais cedo. Não, Falei mas que peneira não é. Vingadores Ultimato é mais furado que peneira. É coisa que a gente tá acostumado a ver. A gente podia fazer um podcast sobre fobias futuramente, né? É verdade, interessante. Bom, verdade. Sobre. E agora tem o último caso, né? Que é o do curva fechada de tipo tempo. Não é verdade, Sal? Vocês sabem que ele me interrompeu mais de vez? Gente, é o delay, eu juro que eu não sou grosso assim. Né? Pode falar, Sal. Não, Antes de eu falar de curva fechada do espaço-tempo, porque é muito legal. Eu literalmente ia falar da curva fechada só porque academicamente não se usa o termo viagem no tempo. Né? Usa-se curva fechada de tipo tempo. E inclusive é bem polêmico no meio acadêmico nessa aula, como causar isso, se existe ou não. Você quer falar um pouco sobre? Não, que isso. Gente, a CTC, curva fechada de tipo tempo, como eu disse, não é algo exatamente fechado como ela, né? Que é uma curva fechada no meio acadêmico. Tem gente que fala que não existe, tem gente que fala que dá para causar, tem gente que fala que não. Eu morri com derrame aqui. Há cientistas que dizem que para você entrar numa curva fechada do tipo tempo, que seria impossível e impraticável, já vou explicar por quê, seria necessário que você ultrapassasse a velocidade da luz, quebrar esse tal banco do tempo. Fazer isso faria com que a linha do tempo se desdobrasse, ela desse uma volta em si mesma. Imagine uma montanha russa, ela vem assim, faz aquela coisa redonda. Como é que chama mesmo? Loop, exatamente. A curva fechada de tipo tempo nada mais é do que um loop temporal. Você, quando quebra esse banco do tempo e desdobra o tempo sobre si, você volta a um ponto anterior. E aí... Só pra saber, enfim. a curva fechada de tipo tempo, ela não é uma circunferência, correto? Não é uma circunferência. Ela funciona helicoidal. como um X. Ela é helicoidal, certo? Porque o tempo viaja pra frente, né? Então ela é uma espiral, uma mola. Isso. Ok. A projeção dela parece um X, na verdade. É até interessante. Assim, você tem a linha do tempo dobrada, assim. Então você pega duas linhas paralelas e aí um X que liga elas. Você chega assim no ponto e volta. E daí você também vai pro final. Rafael. Futuro. É um X de viagem no tempo. Entendi. Mas, cara, é interessante você pensar assim na teoria da relatividade do Einstein, como é que isso fala que o tempo passa de maneira diferente. Você se sente muito impotente quanto a isso, você pensar que o futuro, de certa forma, já está determinado. Muito pelo contrário. Uma coisa ou não, né? Mas uma coisa é o determinismo e outra coisa é a teoria da relatividade dele. Não necessariamente pela teoria da relatividade suas ações estão pré-determinadas. Isso significa. Você escolhe. Eu acho que te dá uma ação, um sentimento de potência muito maior
Porque se o tempo simplesmente passasse ou se você conseguir controlar o tempo. Se você vive uma vida agitada, tecnicamente você viveu uma vida um pouco mais devagar do que a dos outros, pra pensar. O tempo passou mais devagar pra você. É verdade. É uma perspectiva muito legal de se pensar. Nem tudo tem que ser pessimista igual o Rafael que tem. Vamos tentar. Eu não sou pessimista não, cara. Bom, mas é isso aí, gente. Vocês viajam no tempo todos os dias. Pra finalizar, acho que a última ideia de viagem no tempo, eu queria propor um debate saudável entre você e a todos os nossos ouvintes. Não existe saudável entre a gente, brincadeira, diga. É lógico, você é obeso, não existe saudável pra você mesmo. Entendi. Não sejam obesos. Não sou obeso. Eu queria propor um debate saudável entre mim e o Rafael. Entre mim e Rafael. Eu falo do que eu quiser. E inspirar isso pra vocês nos campos de comentários. A gente vai estar respondendo todos vocês, principalmente agora porque a gente tá no YouTube, é muito mais fácil. YouTube, one of the greatest channels of YouTube. Que é o seguinte. Eu vou perguntar coisas para o Rafael e ele vai responder, já que ele gosta de ser inteligente. Rafael, você pode viajar no tempo. Você o faria ou não? Sim. Sim, talvez, assim, não que isso seja eticamente justificável, moralmente justificável, mas você eu, faria... na minha impulsividade, com certeza. Agora a pergunta essencial desse debate. Você só pode ir uma vez e voltar, certo? Você iria pro futuro ou pro passado? Pro passado. Ok. Por que, Rafael? Eu acho que... Você fala assim, pro passado tem algum limite ou é pra qualquer época que eu quiser? Não, é pra qualquer época que você quiser. Inclusive uma época onde o mundo não existe. Você volta e morre sufocado. Entendi. Eu acho que o futuro é incerto nesse sentido, então de certa forma eu teria medo de, vamos supor que eu viajo um ano no futuro e aí eu morro pela radiação, saca? O passado é mais seguro nesse sentido, o passado tem algumas coisas interessantes, e a possibilidade de alterar coisas assim cujos resultados não me agradaram é tentador. Aí você também deu uma exagerada. Mas o futuro seria por medo de você morrer, não de você não gostar. Não por medo de eu morrer. Eu acho que é algo incerto e que, sei lá, não cabe a mim. Eu prefiro trabalhar com o passado, que é algo que já passou. A gente tem essa mania de achar que o passado é certo, mas o passado é contado, né? Você faz ele mais incerto. Sim, também por isso. Mas até no sentido pessoal, assim, escolhas que eu fiz que hoje eu me arrependo e tal, na minha impulsividade, talvez até no meu egoísmo nesse sentido, eu voltaria, Você voltaria para o seu passado, pro momento que você estivesse vivo para consertar coisas que você fez? Talvez sim, cara. Eu acho que é o que mais me atrai nesse sentido. Nossa, quantas vezes eu já imaginei os resultados, os desdobramentos possíveis. Comigo, eu já chorei tantas vezes pra você. Tantas vezes você me interrompeu. Eu voltaria pra não te interromper. Quantas vezes você já não falou de Aristóteles? Você voltaria pra não falar de Aristóteles pra mim? Eu poderia voltar pra evitar Hitler, pra evitar, sei lá, o 11 de setembro, mas não, eu com certeza voltaria pra evitar falar de Aristóteles e te interromper, amigo. Isso, muito obrigado por isso, prova uma verdadeira amizade. Realmente. Eu já pensei em... A gente já conversou bastante do podcast super-heróis, né? O heroísmo e super-heroísmo, sobre a linha natural das coisas e como é saudável deixar isso. Então eu não sei até que ponto eu voltaria para impedir Hitler de ter acontecido, sendo que o ódio e o ciclo de ódio ele é presente independente de uma pessoa. E não estou passando pano pro nazismo, pelo amor de Deus, mas é que independente isso não é, o problema não foi esse, o problema veio antes, entendeu? E não tô falando de tratado de Versalhes, tô falando de antes, o ciclo de ódio que foi gerado. Olha, parece que eu tô citando Naruto, né? Naruto é uma enfim. Você tá citando Márcia Tiburi, cara. Eu prefiro os pelotas. Olha a diferença de cultura, né? Eu falando de Naruto, você falando de uma pessoa qualquer. Nossa, que fraco. Uma pessoa qualquer. Eu tô citando Madara. Olha o nível. Eu tô citando Jiraiya. E você não. Que é os dois que falam.
Você tá Rogério Skylab daqui a pouco, que não vai ter Rogério Skylab é contestação. bom. Vamos fazer um podcast sobre Skylab. Vamos? Não, eu quero fazer um só porque eu escutava Skylab há 6 anos atrás. E eu mereço esse título. Você derreteu o seu cérebro, cara. Antes do sucesso dele. Eu acompanhava o programa dele, do Matador de Passarinho. Então... Você viu a entrevista dele com o Júpiter na época? Foi a primeira que eu vi. Tempo pra ver aquilo lá ao vivo. Eu também. Aliás, eu voltaria no tempo pra várias coisas egoístas que não têm impacto no mundo. Eu voltaria no tempo pra ver um show dos Beatles, um show da Tatu, um show do Queen, um show do Jupiter Apple. Eu voltaria no tempo pra ver a estreia de Ghostbusters no cinema. Porra, vai dizer cara, a não. estreia de Star Wars deve ter sido animal, cara. Porra, a estreia de Star Wars. Nossa, não, a estreia de Senhor dos Anéis. E de cosplay ainda. Nossa, com aquela filona. Matrix, que esse filho da puta, tudo nerdzão. Não, eu iria. Nossa, eu voltaria no tempo pra ver muita coisa. Voltar ao passado é tentador, cara. Eu acho que é mais tentador do que ir ao futuro. Se eu pudesse voltar no passado de espectador, eu acho que esse seria o meu maior sonho. Imagina que foda... Não, um insight. Imagina que foda você poder voltar no tempo, botar uma cadeira no canto da sala e assistir o... Aí, ó. Viu como que parece que quando eu esqueço essas coisas parece que eu sou um retardado? Eu esqueci o nome. Quem que foi que criou a prensa lá? Não é Guinevere. Gutenberg. Gutenberg. Isso. Imagina você botar uma cadeira no cantinho da sala e poder ver a expressão e a mente do Gutenberg, o momento que ele teve o insight de fazer a prensa. Quanto que isso não seria do caralho? Você voltar no tempo e ver um discurso ao vivo de Platão. Tudo que isso não seria do cão. Eu ia ser muito egoísta. Aristóteles. Eu queria ser espectador do passado. Eu não queria fazer nada. O resto, que o mundo se exploda. Eu ia querer presenciar os momentos. Eu ia querer ver de comendo pipoca, cavalo de Troia, pra rachar o bico real. Eu ia assistir o dia D, cara. Eu ia assistir uma partida do Coliseu e sair xingando no Twitter, falando que era muito crueldade. Ia mesmo. Nossa. O dia D eu não sei se eu veria estômago, mas talvez eu veria. Entendeu? Porra, tem tanta coisa incrível histórico pra você assistir. Esse negócio... Jesus Cristo. Essa mania... É a mesma coisa quando você vai falar de aliens. A gente vai fazer um podcast sobre aliens. Que a gente tem que fazer um podcast sobre os podcasts que a gente vai fazer. Porque sempre é assim. Essa mania que a gente tem quando a gente tá falando de alienígenas, de puxar tudo pra gente, desse egocentrismo humano. Pra que essa mania de... eu vou viajar no tempo, eu vou fazer várias coisas. Por que? Só porque você pode? Não, assiste. Curte o bagulho. Imagina que do caralho seria você ver as caravelas do portuguesa chegando no Brasil. Tipo, chegando real, chegando. Aí você fala assim, puta aí, ó, deu merda aí, ó. Tô vendo. Que isso, velho. Cara, ou antes, a gente não sabe quase nada. A gente tem uma penumbra contada por mitos, canções, histórias de boca a boca de como era a vida antes. Imagina que do caralho você chegar no ano 400 e ver os índios do Brasil no ano 400. Que foda que não ia ser. Ver Jesus, velho. Ver Jesus. Pois é. É uma gama de possibilidades, né? Então você, em suma, também gostaria de voltar ao passado. Você preferiria voltar ao passado do que mil vezes. O futuro que se exploda. O futuro não vai ser bom. A gente sabe que não vai ser bom. Mas a gente tem certeza de que alguns momentos do passado foram do caralho. Então vamos voltar e ver. Vamos ver, vamos curtir. Eles vão falar pra curtir o sol, aplaudir o pôr do sol. Vamos aplaudir Aristóteles morrendo. Se eu quiser ir pro futuro, eu jogo Cyberpunk, é isso aí. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui, ou talvez um pouco antes, né? Porque a gente acabou enrolando um pouco nesse final. Fiquem ligados aí para próximos episódios do nosso DominoCast e para as próximas postagens do Domino News. Beijo no coração de vocês, valeu e até a próxima.